Finalmente, depois de muito tempo, saiu a tão esperada parte 6 de Jojo, e eu dei uma conferida no que saiu. Será que realmente ficou boa essa primeira adaptação do anime feita pela Netflix? Vamos dar uma conferida. Salve guys, eu sou o Lich para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui comentar com vocês, fazer uma análise breve dessa parte 6 lançada de Jojo Stone Ocean, que finalmente saiu, a gente tava aguardando muito, né? Mas antes, dá aqueles disclaimers, aquele básico de sempre, né? Aproveita, se você curtir esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, obviamente, para dar uma belíssima de uma força que te ajuda demais o canal a crescer. Se você curtir mais vídeos de Jojo e quiser mais vídeos de Jojo, aproveita também para comentar aqui embaixo e se inscrever aqui no canal, que sai vídeo toda semana comentando sobre o mundo dos animes, o mundo dos nerds, o mundo dos otakus fedidos. Sai vídeo toda semana comentando sobre esse mundo nosso maravilhoso, beleza? Então aproveita para fazer isso, esse basicão como sempre, e vamos logo partir para a análise de Jojo Parte 6 Stone Ocean. Bom galera, depois de muito tempo finalmente saiu a adaptação de anime da parte 6 de Jojo's Bizarre Adventure, a Stone Ocean. Diferentemente das outras partes que foram feitas por outras produtoras, por outros locais, enfim, né? Essa parte foi feita especificamente pela primeira vez, né? Pela Netflix, ou seja, esse é mais um dos animes que vão compor o catálogo da Netflix e que são originais dela mesma, tanto que quando você vê ali o anime, quando você abre, aparece o nosso famoso Anime Series by Netflix, lá, original da Netflix. Então algumas outras coisas podem ficar levemente diferentes aqui em relação às outras 5 partes que não são produzidas pela Netflix. Tá lá no catálogo algumas, mas não são produzidas por ela, diferentemente dela. Além disso, esse é um vídeo sem spoilers, ou seja, se você ainda não viu o anime, se você não assistiu a parte 6 de Jojo, pode ver esse vídeo aqui numa boa, que vai ser mais ou menos sobre o anime, se ele tá bom de verdade, como é que tá a qualidade, o que eu achei em relação às outras partes, se tá fiel ou não, beleza? Então se você não assistiu o anime ainda, fica tranquilo que eu vou evitar o máximo de spoilers possível. Então, vamos lá. Bom, galera, com toda certeza, essa parte 6 de Jojo vai ser completamente diferente do que a gente já viu, completamente diferente do que a gente tá acostumado. Pelo simples fato de que o anime, ao invés de ter protagonistas bombados, macho alfas, lendários, a definição de homem, a gente vai ter mulheres como protagonistas. Só que ainda não deixa nem um pouco de ser Jojo's Bizarre Adventure. E quando eu digo nem um pouco, é nem um pouco mesmo. O anime continua com as mesmas piadas idiotas e maravilhosas que a gente adora, só que dessa vez com um contexto feminino, já que a personagem protagonista e o envolvimento, tudo que tá acontecendo em torno dela, é feminino, né galera? Tanto que se você tá no começo do anime ali, quando a Jolene vai pra prisão, você deve ter reparado numa cena bem engraçada assim. Enfim, né, vamos lá. A qualidade de animação continua a mesma coisa que a gente já viu, já que é o mesmo estúdio que produz, o David Productions, ou seja, continua responsável pela animação de Jojo, o excelente estúdio que fez os excelentes trabalhos nas outras 5 partes, ou seja, a qualidade tá a mesma, tá maravilhosa, os efeitos são zicas, as cores obviamente toda hora vão ficar invertendo e também a qualidade de desenho tá sensacional. Uma coisa que me surpreendeu pela Netflix é o tamanho da consideração com os fãs brasileiros nessa adaptação. E galera, reparem bem nisso porque a Netflix está dando uma boa atenção no Brasil, já que o anime saiu dublado em português, PTBR lindo, maravilhoso, bem no lançamento do anime. Que anime que acontecia isso, galera? Vamos ser sinceros, que anime que saía assim e já saía dublado em português brasileiro pra gente poder ouvir maravilhosamente bem. Bom, eu ainda assim assisti quase tudo em japonês, mas pelo que eu dei uma conferida em 1 ou 2 episódios ali, e também pelo que eu assisti das outras partes, que sim, eu assisti algumas delas inteiras dubladas, sim, a qualidade tá muito boa de dublagem, tá fiel demais, tá muito excelente, assim, eu posso dizer pra vocês que o estúdio que ficou responsável pelas dublagens de Jojo Bizarre Adventure até o momento tá fazendo um excelente trabalho. Ou seja, resumindo tudo isso, galera, a gente tem que ficar bem feliz que a Netflix deu moral pra nós aí nesse momento que o BR tá com moral no cenário dos animes, hein? Mas enfim, vamos logo falar da história e dos personagens de Jojo Stone Ocean. Como eu disse, as coisas vão estar diferentes pelo fato de ter a primeira protagonista feminina da obra e também, como eu falei, não perdeu a essência de Jojo, que é a bizarrice, né? Mas eu tenho algumas críticas sim a tecer aqui
a esse anime, e quem viu vai conseguir entender o que eu tô dizendo, tá? Bom, galera, isso é uma coisa meio chata que acontece, é uma coisa meio legal ao mesmo tempo pra nós que somos homens idiotas, mas assim, pelo fato de ter muitas mulheres na obra, nesse contexto aqui tem muitas mulheres, já que são basicamente todas mulheres, enfim, né? Tem certas sexualizações pra mim que não fizeram muito sentido ao entorno do que eu fui assistindo. Os famosos butt close, aqueles famosos close da bunda, estão muito presentes mesmo nessa obra, em certos momentos em que não fazem sentido algum. Beleza, existe até uma sexualização dos próprios homens em JoJo's Bizarre Adventure, mas eu acho que deu uma extrapoladazinha assim nessa parte 6, e me parece pelo fato de ser mulheres. Enfim, eu achei um pouco desnecessária algumas coisas, algumas sexualizações nessa sexta parte. Outra coisa que me incomodou mesmo, de verdade agora, que mexeu sim com a minha experiência enquanto eu fui assistindo, foi o tamanho da burrice da Jolyne, galera, pelo amor de Deus. Como protagonista ela é bem legal, ela é bem diferente, ela é bem construída, ela tem uma personalidade própria bem interessante, diferentemente do próprio Jotaro, que é o pai dela, que simplesmente é um cara frio e calculista e não tem quase personalidade alguma, pra ser sincero, né? Ela é bem mais parecida com o Joseph do que todos os outros protagonistas que a gente viu até agora, sendo uma protagonista legal. O grande problema é realmente que em certos momentos me parece que ela é meio burra, o que seria normal na obra, se não fosse pelo fato de que até agora todas as outras partes, e isso eu tenho certeza que você vai concordar comigo, diferentemente de todas as outras partes de JoJo, essa é a personagem a protagonista mais humana que tem na obra, porque todos os outros protagonistas parecem ser gênios lendários que não temem a pressão nem nada do tipo, diferentemente da Jolyne, que pra mim, até o momento, tá sendo a protagonista mais humana. O Jotaro, ele é muito frio. O Giorno Giovanna parece que ele arruma poder do rabo em todo momento. O Josuke, ele tá sempre irritado, mas sempre arruma um plano, alguma coisa pra se safar, alguma coisa de heroísmo. O Joseph não precisa nem falar nada, né? Pelo amor de Deus, ele é um absurdo. E o Jonathan, ele é o herói bonzinho. Ou seja, pra mim, até o momento, a Jolyne é a personagem que foi mais construída próxima da humanidade entre todos os JoJos. Bom, infelizmente a Netflix só lançou 12 episódios até agora, o que pra mim não tem muita explicação, e a Netflix também não revelou nada em relação a tudo isso. Bom, a gente já sabia, e eu já tinha dito em alguns Nerd News aqui do canal, que poderia sim acontecer do fato de a Netflix lançar certas partes da parte 6 de JoJo, se é que vocês me entendem. Ou seja, até o momento a gente só tem 12 episódios e a história ainda não se concluiu, e não parece nem estar próxima disso, pelo que a gente pode ver em relação às outras partes, tá, galera? Já que a grande maioria delas, tirando as duas primeiras, tem mais de 40 episódios, mais de 30 episódios, e se tivesse uma outra parte só, seria meio pouco em relação à parte 5, que tem quase 50 episódios, a parte 4, que tem mais de 30 episódios, a parte 3, que tem 40 e poucos episódios, ou seja, me parece poucos episódios em relação a isso. E pelo fato da Netflix não ter dado nenhuma explicação, fica bem difícil. O que acaba deixando ainda mais difícil de saber sobre o vilão da obra, já que ele só aparece nos 3 últimos episódios, justamente nos 3 últimos. Ele só aparece por 3 episódios em certos momentos, inclusive. Ou seja, basicamente não tem vilão direito nos primeiros episódios, diferentemente das outras partes em que a gente já tem um inimigo bem definido. O anime tenta empurrar um outro vilão bem meia boca quase que no primeiro episódio, mas ele, ao mesmo tempo que ele é revelado, ele também é derrotado, galera. Então fica bem difícil mesmo você saber quem que é o vilão, como que é o vilão, e se aprofundar ainda mais. Mas pelo menos isso aqui vai para a construção do autor, não vai para a parte da Netflix. Pelo menos isso aqui ganha um grande destaque, que esse vilão me parece que vai entrar assim pro top 3 de melhores vilões de JoJo's Bizarre Adventure até o momento, tá? Eu só assisti até a parte 6, eu só li até a parte 6, tá, galera? E isso muito pelo fato de que ele é muito parecido com o Dio em si, que pra mim até o momento é o melhor vilão da obra, mas ele é realmente um personagem bem mais profundo do que ele. Ao que me pareceu, ele também tem motivações melhores e mais concretas do que as do Dio, que são basicamente de eliminar os Joestar e reinar sobre os humanos. Esse daqui tem uma visão bem melhor em relação ao seu objetivo de vilão, enfim, na obra inteira é bem mais construído esse personagem, que eu não vou falar qual é pra não dar spoiler, né? Mas e aí, será que esses 12 episódios que saíram valeram a pena? Como é que foi? Bom, na minha opinião, nem tanto assim. O anime ele é bom pra caramba, tá, galera? A animação é excelente, os personagens são muito legais, os stands são bem interessantes, eu esqueci de falar isso aqui, mas os stands
também são bem interessantes, são diferentes só de porradaria e ataque, eles são mais de habilidades em si, mas só 12 episódios é o que faz a obra se tornar completamente complicada. E não faz o menor sentido esse número baixo de episódios que a gente teve em relação ao tempo que a gente esperou para esse anime aqui. Porque se você for olhar por esse ponto, galera, basicamente o anime que tá em lançamento sai toda semana um episódio novo. Diferentemente de Jojo, que a gente esperou meses e saiu só 12 episódios, o que pra mim não tem explicação na Netflix você só ter lançado 12 episódios até o momento, ou vocês vão lançar uma parte nova, uma coletânea nova de episódios semana que vem, porque pra mim não faz sentido nenhum. Bom, sem contar isso, que a Netflix lançou também, galera, a parte 6 de Jojo sem ter colocado a parte 5 na plataforma, basicamente te obrigando a ver no Better Animes. Lógico que esse não foi o meu caso, né, eu não assisti em nenhum outro site por aí a parte 5 de Jojo, né, vamos ser sinceros, eu sou completamente original. Mas falando sério, galera, Jojo Parte 6 até agora é um anime nota 8, que se fosse lançado tudo de uma vez, seria ainda melhor, já que só um pedaço do bolo não é o suficiente pra gente experienciar todo o sabor, né? Mas aí, o que vocês acharam? Acharam que esse número de episódios foi suficiente? Não gostou de alguma coisa que mudou? Enfim, aproveita pra comentar aqui embaixo, deixar a sua opinião verdadeira e honesta aqui nos comentários, mais justa, tá? Sem balbuciar aí. Aproveita também, se você curtiu esse vídeo aqui, pra já deixar o seu like aqui embaixo, que isso ajuda demais o canal a crescer e também, basicamente, fala que você gostou do meu trabalho, né? E se você curtir ainda mais Jojo Bizarre Adventure e quiser ficar por dentro de mais vídeos sobre o mundo dos animes, aproveita para se inscrever aqui no canal aqui embaixo, beleza? Então, muito obrigado e até breve. Valeu!